Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jonas. Pela manhã nós começamos a escola bíblica estudando o livro de Gálatas, não o livro todo, mas de 1 ao 10, e depois vamos dar continuidade até sucessivamente, né, se Deus quiser. E agora nós vamos estudar Jonas, capítulo 2. Hoje eu preparei um esboçozinho também, hoje não, ontem, né, já preparei para hoje, para de manhã, para agora de noite. Tá vendo? Quanto mais compromisso, mais a gente se empenha. No que eu tive o compromisso de pregar de manhã, já tive que gastar mais tempo estudando, preparando o estudo para de manhã. Entendeu? Então, quando a gente tem mais compromisso com Deus, mais a gente, né, se envolve, mais fortalecido a gente fica. Jonas 2, do 1 ao 10 diz assim, irmãos, ó. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. E as águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. E os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Santo Deus, fala ao nosso coração. Nesta noite, Senhor, nos ajuda a ouvir a tua voz, Pai. Derrama da tua unção, do teu poder, e desde já entrego a ti todo o crédito, toda a honra e toda a glória, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmão, podeis sentar. Glória a Jesus. Você vê que é tremendo, né? A gente vê as escrituras, a palavra de Deus assim, é uma coisa assim tão maravilhosa, né? As pessoas olham aqui e ficam só vendo a história do Jonas, que caiu no livro no rio, no mar, que foi engolido por peixe, né? Mas o cristão que lê atentamente a palavra de Deus, que gosta de ouvir a palavra, que sabe que isso aqui não é apenas a história de Jonas, mas é a palavra de Deus para nossas vidas, a gente se maravilha, a pessoa se maravilha com a palavra, porque você fica vendo assim nitidamente, claramente, os versos, o que ele falou, claramente que são coisas atuais para nós, são atuais para nós, para a igreja hoje, amém? Porque essa história de Jonas não pode estar nas escrituras só para contar a história de Jonas, mas ela tem que ter uma aplicação na minha vida, irmãos. Tem que ter uma aplicação na sua vida. Se eu contar aqui, se você não abrir o coração, não pedir para Deus falar contigo, porque o pastor vai pregando, estou começando a pregação, é o pastor quem vai pregar, mas quem fala conosco é Deus. Quem fala com você é Deus. Se Deus não falar, você vai sair daqui, poxa, que história bacana de Jonas, né? O peixe e tal, mas você não ouviu a voz de Deus para você.
O que Deus quer falar com você nesta noite? O que Deus quer falar conosco nesta noite? Eu sempre tenho ensinado para os irmãos, quando vim para o culto, né? Fala assim, ó, eu venho para adorar a Deus, eu não venho buscar coisa, eu venho para adorar a Deus. Se quando eu sair daqui, Deus quiser fazer alguma coisa, quiser me dar alguma coisa, quiser modificar minha vida, quiser abrir uma porta, quiser me curar, Ele pode fazer, mas eu vim aqui porque eu tenho sede e fome de Deus. Porque nós vamos ver aqui que quando Jonas viu isso, já estava numa situação muito difícil. E depois ele quer ver, quer voltar. Você tem a oportunidade hoje de estar na igreja, ele tem a oportunidade hoje de estar no templo, na casa de Deus, onde Deus fala através da tua palavra. E às vezes nós desperdiçamos essa oportunidade e só vamos lembrar quando o negócio está complicado. Quando lembra, tá bom. Quando lembra, tá bom. E vamos começar aqui nesse versículo primeiro, que fala assim, ó, os irmãos conhecem a história de Jonas, né? Só parafraseando para os irmãos que eu não li o versículo primeiro. O que aconteceu com Jonas? Deus falou para Jonas para ir a Nínive pregar a palavra de Deus. Ele falou assim, vai lá, avisa eles. Olha só como que Deus é maravilhoso. Avisa eles que se eles continuarem no pecado, eu vou matar tudo. Mas Jonas, ele não estava só temendo que Deus fosse perdoar Nínive, ele tinha medo de Nínive. Nínive era perversa. Para os judeus eram inimigos dos assírios. Nínive é da Síria. E a Síria, se não falha a memória, e eles pregavam as cabeças, assim, quando chegava na cidade, estavam as cabeças das pessoas penduradas lá, para poder ficar com medo mesmo dos adversários. Então Jonas ficou com medo, irmãos. Ficou com medo. E às vezes nós deixamos de fazer a obra de Deus por medo. E às vezes medo de bobagem. Às vezes medo de desagradar um ente querido. Às vezes medo de desagradar alguém, medo de alguém falar que você agora é crente, dos amigos do trabalho, medo de... Às vezes por bobagem a gente deixa de entregar a nossa vida a Cristo, de andar na presença do Senhor, porque medo de, não vou mais poder fazer isso, não vou mais poder fazer aquilo, alguma coisa a gente perde, né? A gente perde a carne porque Deus não compactua com a fraude, com o pecado. Então tudo que é pecado, certamente você vai ter que abrir mão. Se você é uma pessoa que gosta de levar vantagem em tudo, né? Igual tinha aquele comercial do cigarro, né? Levar vantagem, e se você é uma pessoa que gosta de levar vantagem em tudo, vai ter que mudar, porque na obra de Deus é dando que se recebe, né? Na obra de Deus ter que dar outra face. Na obra de Deus, Deus opera, os últimos serão os primeiros. Vai acreditar que o último é o primeiro. Começou a fila ali, já começa um empurra, uma briga, querendo entrar na frente, querendo pegar ou receber logo. Quem é que quer entrar por último? E confiar em Deus e esperar que os últimos serão o primeiro? Hein? É muito difícil, irmãos. É no campo da fé. É no campo da fé. A obra de Deus é no campo da fé. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Deus não falha. Não falha. E Ele é Deus, Ele existe e Ele é Deus. É só você olhar tudo à tua volta. Qualquer coisa, formiga, animais, tempestade, chuva, analise o que você quiser analisar e você vai ver que existe Deus e que Ele está no controle. Se Ele não estiver no controle, não tem jeito. Tem lugares que não são submersos, porque Deus deu ordem, deu termo, colocou termo no mar. E ele não passa dali, porque tem lugares que é mais baixo do nível do mar. Mas Deus colocou termo no mar, não posso ir para lá não. E lá Deus, agora nós não, Deus coloca termos para nós, mas te deixa na liberdade de escolher obedecer. Vai Jonas a Nínive. Aí Jonas era para ir pregar aos ninivitas, mas por medo, ele não foi a Nínive. O que ele fez? Foi numa direção contrária de Deus. Contrária. Às vezes a pessoa está na igreja, aí desagrada com alguma coisa, porque é como se uma ordem de Deus para os ninivitas, é como se dissesse para você, perdoa o irmão, dá outra face,
faz isso, é como se fosse isso para nós. E aí a pessoa, não, eu prefiro até sair da igreja do que perdoar esse camarada. Tem crente que até fala assim, eu não vou com a cara do fulano. Crente que fala que não vai com a cara de outro crente não é nem crente. Você não pode não ir com a cara de ninguém lá fora, tem que ir com a cara de todo mundo. Quanto mais do irmão da igreja. Não é crente. Amém? Aí o que a pessoa faz? Vai no sentido contrário. Mas quando Deus está nesse negócio, as coisas complicam. As coisas complicam. Começa a acontecer umas coisas, começa não sei o quê. Quando tu vê, está lá na barriga do peixe, né? E isso quando dá tempo. Isso quando dá tempo. E nós vimos aqui que Jonas fala assim, ó, o versículo fala assim, orou Jonas ao Senhor seu Deus. Olha só. Porque quando nós temos o ímpio, não tem Deus por ser Deus dele. Então, estão vivendo de qualquer jeito. Asaf, no Salmo 73, eu sempre lembro os irmãos, estava lá, o ímpio não acontece nada. O camarada é ímpio, tem um bom emprego, tem um bom carro, a família dele está toda na boa. E o crente está aqui, ó, o filho desviou, isso aconteceu não sei o quê, tomou um prejuízo, foi mandado embora, ficou doente. Mas quando ele voltou da casa do Senhor, ele estava indo para a casa do Senhor com esse pensamento. Quando ele voltou de lá, leia o Salmo 73, ele voltou com a voz de Deus no coração dele e na mente. Que o ímpio está tudo isso, mas ó, vai para o inferno se não se converter. Você está com essa luta toda, mas o seu destino é outro, filho. Você pode morrer pobre, mas vai morar nas mansões celestiais. Pode morrer doente, mas vai viver uma vida saudável por toda uma eternidade. Se perseverar até o fim. Então, ele falou assim, ele orou ao seu Deus, então ele tinha um Deus. E os irmãos que não conhecem a história do Jonas, o barco começou a complicar, ele estava indo para longe de Deus, Deus mandou o negócio complicar. Mandou vento, tempestade, e queria Deus ia afundar o barco com todo mundo dentro. E às vezes Deus afunda tudo, e as pessoas que estão à nossa volta pagam pela nossa desobediência a Deus. Porque estava todo mundo sofrendo. Aí eles falaram, o que está acontecendo? Tem algum Deus irado, porque eles acreditavam em vários deuses. Igual e era mesmo, estava indo lá para aquele lado lá da Grécia, eles eram vizinhos, então acreditavam em vários deuses. Não é possível ter alguém aí que está com algum Deus irado conosco, que já tinha rezado para tu botar Deus e o mar não se acalmava. E às vezes, irmão, é coisa que está acontecendo que não tem lógica. Por que o mar está revolto assim? O meteorologista falou que podia viajar, como é que mudou de repente? Deus no controle. Às vezes você pensa que é o adversário, mas não é. É Deus querendo ajustar o seu caminho. Está indo para o lugar errado. É Deus querendo impedir que nós venhamos afastar ainda mais dele. Aí Jonas dormindo lá. Porque a pessoa fora da presença de Deus, a pessoa quando está assim, de biquinho com Deus, de mimimi, né, mimizinho com Deus, fica igual Elias, lembra de Elias? Isso acontece até com um grande homem de Deus. O homem que fazendo fogo descer do céu, se enfurnou numa caverna cheia de mimimi. Deus foi lá para dar uma bronca nele. Está fazendo o que aí, meu camarada? Sai daí, rapaz! Eu não te vou constituir profeta para tu ficar na caverna. Caverna fala de depressão, de afastamento. Não quero fazer mais nada, não quero me envolver, não quero não sei o quê, e está sendo ameaçado, e aí Deus vai lá e tira ele daquela caverna. Então Jonas falou assim, ó, e Jonas estava lá dormindo escondidinho no porão. Acordaram ele, aí ele confessou, falou assim, ó, de fato, é o meu Deus que está fazendo isso. Quer dizer, é o único Deus que pode, os outros deuses não tinham poder para parar o mar. E ele já sabia até qual era a solução. A solução é vocês me tirar do barco. E não estava perto do cais mais, estava de mar adentro. Para voltar o barco afunda também, o jeito é jogar ele na água. Se vocês me jogar na água, resolve na hora. E eles não pensaram duas vezes. Vai morrer todo mundo? Jesus Cristo morreu um por todos nós? Então, aí Jonas ali foi um tipo de Cristo, teve que ser sacrificado
para que os outros não morressem, para que o barco não afundasse. E aí foi jogado na água, e aí o barco aconteceu, os caras continuaram a viagem. Agora a vida deles não importa mais. Onde eles foram, onde aquele barco foi parar, onde chegou, o que aqueles tripulantes fizeram, o comandante do navio, isso não importa mais. Importa a vida de Jonas, continua a vida de Jonas. Foi jogado na água, o peixe veio e engoliu ele. Engoliu, mas Deus estava acompanhando ele. Que assim como Deus deu ordem depois no final para o peixe tirar ele, deu ordem para engolir. Ou tu acha que o peixe deu essa sorte, na hora que ele estava passando, jogaram o Jonas na água? Mas antes do peixe engolir ele fala aqui, né? Vamos ver aqui para o versículo. Embora Jonas tivesse fugido de Deus, assim como o filho pródigo, retornou e diz, como o filho pródigo retornou, diz do pai, de quem ele tinha se libertado, porque o filho pródigo ele achou que tinha se libertado do pai. É a mesma história. Jonas não queria obedecer, o filho pródigo queria também viver uma vida sem obediência, sem prestar obediência ao pai, e ele saiu. O obreiro misericordioso, glória a Deus, vai usar gravata. Graças a Deus. Então, o filho pródigo aconteceu a mesma coisa. Ele falou assim: levantar-me-ei e vou ter com meu pai. Aí lembrou que tem pai. Mesma coisa Jonas. Ele lembrou que tem Deus. Estava lá no ventre do peixe. Porque, irmãos, enquanto você não, que nós vamos ver aqui, enquanto você não for jogado na sepultura, Deus está atento ao seu clamor. Ah, mas eu desobedeci, eu fiz isso, fiz aquilo. Deus está esperando você clamar a Ele. Ele não abençoa ninguém na prática do pecado. Ele não abençoa ninguém na desobediência. Se Jonas demora mais, porque não vou ver aqui no texto que ele demorou, quase que já era. Quando Paulo fala assim, eu completei a carreira, eu falei hoje de manhã, completei a carreira, quer dizer que ele viveu uma vida no caminho que vai para o céu, até ser colocado na sepultura, né? Como aconteceu com a mãe da irmã, viveu a vida até completou a carreira. Por quê? Por que completou a carreira? Porque perseverou no caminho do Senhor. Porque quem sai do caminho não completa a carreira, está indo para outro lugar, não completou. Você era para ir para aqui, rapaz. Aí foi por ali. Não completou. Era o caso de Jonas. Só que Jonas, quando você sepulta alguém, fisicamente morreu, já está morto fisicamente. Jonas tinha sido sepultado vivo ainda, no ventre do peixe. E onde a vida, a esperança. Quanto a um fôlego de vida, ainda há esperança para nós. Deus, Ele é maravilhoso. Até o último instante, Ele pode fazer um milagre em nossas vidas. E você vai lá no filho pródigo em Lucas, não vou puxar não, e você vê lá Lucas 15, 18, a história do filho pródigo. Das entranhas do peixe, ou seja, cada lugar pode servir como um oratório. Nenhum lugar está errado para oração. Você está numa situação difícil, não espera melhorar. Ah, eu vou primeiro fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Meu irmão, tem hora que não tem jeito. Clame ao Senhor de onde estiver, na situação que estiver, e espera para ver o que Ele vai fazer. O discípulo estava no barco à deriva. Vamos morrer afogado, não é possível um negócio desse. Aí foram acordar Jesus dormindo, Jesus descansando, Jesus não está nem aí para o mar. O mar estava até nanando ele, minando, né, que fala, né, que diabo aquele berço que balança assim. Jesus acho que estava se sentindo num berço assim, aquele marzinho balançando, aí ele lá dormindo. O discípulo vai lá acordar ele apavorado. O senhor nós vamos morrer, o senhor está aí dormindo. Aí ele é um homem de pequena fé, né, uns crentes bully de pouca fé, né. Aí ele levantou, foi lá, ficam só olhando, deu ordem ao mar, deu ordem ao vento, meu irmão, a tempestade. É Ele que pode dar ordem sobre as nossas vidas, sobre as tempestades, sobre as causas que estão vindo sobre nós. E aí você vai ficar maravilhado. Quem é esse que pode fazer isso? Gente, não sabia disso, que estava seguindo
um Deus? Da outra vez aqui que nós pregamos, ele estava já na beira do lago lá. Aí, quando eles viram lá, João falou assim: é o Senhor. Quando viram que a pesca dele é o Senhor, porque a palavra de Deus não volta vazia. Ele tinha mandado eles lançar do outro lado lá. E aí, quando se cumpriu, as promessas de Deus para nós, irmãos, não estão esquecidas. Deus não esquece de nós, Deus não desiste de nós. Mesmo num momento tão difícil como esse aqui, nós vamos ver que Deus não desistiu de Jonas. Deus tentou salvar Caim. Caim já foi o contrário, não ouviu Deus de jeito nenhum. Foi lá e matou o irmão mesmo, e pegou uma maldição sobre a vida dele, desobedeceu a Deus mesmo. Mas ainda há esperança para a nossa causa, para a nossa luta. E das entranhas dos peixes, ou seja, não tem lugar para orar, nem posição. Às vezes a pessoa diz: não, a posição certa, a gente ora de joelho, porque é uma posição de reverência, faz bem orar de joelho. Mas às vezes quem está orando em pé, está orando mais a Deus, está mais do que quem está de joelho. Às vezes uma pessoa se ajoelhou para mostrar que se ajoelha. Não estou falando que o certo, vamos ajoelhar. Quem pode, pode. O joelho está bem, eu ajoelho um pouquinho, mas depois tem que esticar o joelho, fica muito bom não. Mas enquanto não começa a doer, eu ajoelho um pouquinho. Mas o que manda é a nossa posição interior diante de Deus. Amém? A nossa fé nele, a nossa crença nele. E o versículo 2 diz assim, ó: ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Olha só, aí eu vinha conversando com a irmã Luzia no carro. Foi no carro, né? Ela falou assim: tem umas coisas que eu não entendo, que Deus faz as coisas. Tem coisa que a gente vê na Bíblia escrito por aí, inferno. É claro que isso aqui no ventre do peixe não era o inferno. Para ele era o inferno no sentido do que ele estava passando, entendeu? Então ele fala o inferno. Lutou com Deus. Alguém luta com Deus, rapaz. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. Então Jacó é o cara. Não, Deus permitiu uma representação dele, representatividade dele, uma teofania, né? Nem com anjo ele não consegue lutar, Jacó, nem com Satanás, nem com anjo. O arcanjo Gabriel, lutou com Satanás contra o corpo de Moisés e falou assim: o Senhor te repreenda, porque a briga é feia. Como é que o homem natural vai lutar com Deus e vencer? Então isso aí é uma aplicação de nós. Por exemplo, é como aquela mulher que Jesus contou. Aí Jesus conta de uma forma simples. Tinha um juiz iníquo e a mulher estava atrás dele: resolve a minha causa, resolve a minha causa. O que ela estava fazendo? Lutando com Deus, lutando contra o juiz para parar de ser incomodada. A mulher venceu. Não vou atender ela, que ela está pedindo. Foi nesse sentido que Jacó lutou contra Deus. Falou assim: enquanto não me abençoar, eu não te deixo ir embora. Aí falava com o anjo. É claro que não era Deus. Moisés viu a face de Deus. Deus permitiu Moisés ver uma sombra, uma coisa, criou uma visão para Moisés ver, porque ele é Deus maravilhoso, mas ele ver não tem como. Amém? É o Todo-Poderoso. Então, do inferno, da onde ele estava, que não tinha como sair de lá, quem é que vai buscar Jonas lá dentro do peixe? Na profundeza do abismo. Diz assim, na minha angústia clamei ao Senhor, porque o negócio já pensou você, porque tem uns peixes grandes aí que você fica vivo dentro dele, você te engolir. Outro dia eu vi uma baleia ali, que não fala baleia, mas certamente que foi uma baleia, que é um dos peixes maiores que tem essa capacidade. Tem uma baleia aí, tem umas que tem uma pequenininha, mas tem uma outra aí que abre uma bocona assim, já viu? Engoliu o surfista com prancha e tudo. Entendeu? Aí eu acho que ela não gostou, botou para fora, sabe? Que é muito ruim, diz que é muito ruim. O cara em pecado, uma carne margosa, o peixe não gostou, botou para fora. Mas é quando ela abre a boca, assim que ela pega assim, pega aquele montão de peixe de uma vez, assim, deu uma foca, um negócio assim, vai embora. Entendeu? Então, um peixe desse engoliu ele, aí e o peixe vai para o fundo.
Se ele te soltar lá no fundo, você não tem como chegar em cima. O oxigênio não dá. E nem mesmo a pressão da água, você não consegue ficar fora do peixe lá no fundo. Então era um inferno para Jonas, né? Ele quer dizer. E ele falou assim, ó, e ele me respondeu, irmãos. Viu? Quando tu fala assim, tu és o meu Deus, e clama a Ele, na sua necessidade, no momento quando você não pode fazer, quando não tem jeito para você, e tu fala, tu és o meu Deus, eu clamei o meu Deus, e Jonas clamou o Deus dele. Sabe o que aconteceu? Ele respondeu. É um Deus que responde, é um Deus que se deixa ser encontrado, quando nós o buscamos com todo o nosso coração, se deixa ser encontrado. Ele está no universo todo, está em todo lugar ao mesmo tempo e você não consegue vê-lo, mas no momento de dificuldade, de situação que não tem mais jeito, ele se deixa ser encontrado por você. Também vai estar ocupado, não tem ocupação, ele pode ser encontrado ao mesmo tempo pelo mundo todo. Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele não é como eu, como o homem que a gente fala, né, que tem a caixinha com o Paulo Eduardo pega, abre a caixinha, eu falo assim, ó, estou numa outra caixinha aqui, peraí, já veio com outra coisa aí, perguntando uma coisa sendo a outra, não, agora deixa eu acabar isso aqui, depois vem isso aí, entendeu? E o que eu vou fazer, porque está tudo isso em mim. Agora Deus pode mandar aqui é com ele mesmo, domina no peito e tudo junto. Não tem nem conversa. Amém? Nós é que somos limitados. E ele assim, ó, e ele me respondeu, ou seja, clamei na minha angústia. O que é angústia? Momento de grande aflição e desespero. Quando você, Senhor, não sei mais o que fazer. A irmã Luzia, a cabeça dela deu uma pirada aí cada operação, ficou louquinha. Ela já era louquinha por mim, mas aí agora tomou esse... sabia que era doida por mim? Doida barriga, doida de pedra, jogar pedra no avião assim, ó. Aí dessa vez ela fez uma operação, a cabeça dela ficou doida e não era por mim, era por causa da... E ela ficou clamando a Deus, falando, Deus, não me deixa eu ficar maluca. Ficou com medo de perder o marido internado no manicômio. Não deixa eu ficar maluco, não deixa eu ficar maluco. Ela falou que lá em Petrópolis tem uma clínica psiquiátrica assim. Então, mas Deus é maravilhoso, né? 2 dias depois já estava boa, cabeça bem, né? Boa não fica, 100% não fica, né? Mas é o que Deus, né? Deus é bom, né? Amém? É o que Deus permite para nós. E ele diz assim, ó, na minha angústia clamei, ou seja, no momento de grande desespero, e ele respondeu, igreja. O Senhor sempre responde um clamor. Clamor não é um pedido qualquer. Clamor é uma coisa que vem de dentro. É uma necessidade muito grande, assim como a angústia é uma coisa, um desespero muito grande, o clamor também tem uma ênfase, sabe assim, é ruim de explicar, mas é uma ênfase, é uma questão de confiança, é de você falar assim, para a pessoa, né, você saber que só aquela pessoa pode te socorrer, que não tem mais jeito. E aí Deus vai e ouve o clamor, porque Ele é um Deus que ouve, que responde ao nosso clamor. E Ele fala assim, ó, do ventre do peixe, do Sheol. Aqui na outra versão fala Sheol, mas ali ele falou inferno. É situação de aparência final, parece que não tem mais jeito. Ali não tinha mais jeito. Para Jonas não tinha mais jeito. O único jeito era esse, era o Senhor. Aí ele falou assim, tu ouviste, ou seja, o Senhor ouviu e respondeu a oração de Jonas. Então, irmãos, às vezes a gente tem essa oportunidade, como eu falei antes, de estarmos na casa do Senhor. Todo dia tem culto em algum lugar. Nós estamos querendo aqui aumentar a quantidade de culto, né? Agora a escola dominical, né? Para poder termos também a escola dominical no domingo pela manhã.
porque daqui a pouco pode surgir uma situação de muita angústia, de muita aflição, de nós não podermos estar nesse lugar, irmão, sermos impedidos de estarmos nesse lugar. E aí a gente fala assim: eu queria ir para a igreja, queria, agora que tu quer ir. Olha quanta oportunidade Deus está nos dando de ir para a igreja, de buscar, de cultuar a Deus. Tudo que eu queria estar cultuando a Deus, e a pessoa está lá internada, aí quando chega nessa hora ela queria estar na igreja. É o caso de Jonas aqui. Agora ele queria estar na presença de Deus. Ele saiu com a perna dele da presença de Deus. Mas agora tudo que ele queria é voltar à presença de Deus. Não, vou voltar ao templo do Senhor. Versículo 3 diz assim: porque tu me lançaste no profundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Olha só que frase maravilhosa. Ele falou assim: ele não botou a culpa nos ninivitas, não botou nos homens do barco que jogou ele para fora. Ele falou que foi o Senhor. Porque quando a nossa vida está nas mãos do Senhor, meu irmão, o que acontecer conosco é porque o Senhor permitiu. Amém? O Satanás fez uma bagunça na vida de Jó, matou tudo, mas Jó falou assim: o Senhor deu, o Senhor tirou. Não deu um créditozinho o Satanás. Por quê? Porque ele sabe que se Deus não deixar, o Satanás não pode tocar. Ele não tem poder para tocar em quem Deus não deixa. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, que temem a Deus, e o anjo nos guarda. Ninguém toca. Quando toca, é porque saímos do campo de ação, de proteção do anjo. Amém? Às vezes eu até brinco na estrada, o irmão estava viajando agora, eu falo assim: aí é ver, porque dá vontade, tem hora que a estrada está vazia, dá vontade de andar um pouquinho mais, cara. 100 é muito pouco, tem lugar que dá uma estrada boa, vazia, não tem carro, o carro dá 100, parece que não chega, né? Aí às vezes passa um pouquinho e tal, e volta o pé de novo, porque hoje só vai até aqui. Hoje também, 110, quando bota 110 eu fico ali no 109, 111, e o pé fica ali assim, porque se ele botar 130 eu vou também no 130, 140, já está vazia, consciente. Lugar que dá para andar, lugar que não dá para andar não tem jeito, porque tem uns malucos aí que andam de qualquer jeito, mas você dirigindo consciente, tem estrada que dá, mas só que a placa está dizendo 110, então eu não posso passar em 110, porque o anjo só vai proteger até no 110. Aí tu deixa o anjo para trás e fica: Senhor, me ajuda. O anjo ficou lá atrás, porque o anjo não avança a placa não. O anjo não avança, ele fica no 110. Amém? Agora, Deus é misericordioso. Então ele reconheceu aqui, quem fez foi Deus, irmão. Então quando a gente estiver numa situação difícil, em vez de a gente acusar os outros, é não sei quem, é não sei o que, não sei o que lá, Deus é que permite. Deus está no controle da nossa vida. Tu entregou o controle para Ele ou ficou contigo? Se entregou para Ele, Ele que está conduzindo. Agora, se tu entra num caminho errado, aí dá problema. O caso de Jonas aqui, é o Senhor quem fez. Mas por quê? Porque Jonas saiu da presença, saiu do caminho que ele mandou Jonas andar. Deus nos manda, Deus tem uma direção. A palavra de Deus é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Quer dizer o quê? Que a palavra de Deus direciona as nossas vidas. Temos que ser fiéis, temos que ser boa esposa, bom marido, bom filho, bom pai, boa mãe, bom servo, bom trabalhador, bom estudante. Tudo tem que ser bom. Fazer tudo como se fosse para Deus. Aí começa a atropelar o negócio. Aí quer que Deus abençoe. Deus vai descer o porrete. Foi o que aconteceu com Jó, e quase que mata. Deus fala assim: o pai que esconde a vara do filho, isso serve para Deus também. Ele corrige o filho que ama. E ele diz lá na palavra dele: a mãe que esconde a vara da criança, a criança vai envergonhar ela.
Na hora do vamos ver, tem que corrigir. Se precisar de uma varada, tem que varada. Pé de galinha, a frase antiga daqui, né? Pé de galinha não mata pinto. Amém? E é a palavra de Deus. A estutícia está no coração da criança, diz a palavra. Mas a vara da correção, né? Deus é muito bom. E ele fala assim, então todas as suas ondas passou sobre mim. E no versículo 4 ele diz assim, e eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, ou seja, estou jogado longe de Deus, lançado longe, como se ele estivesse longe dos olhos de Deus, pelas coisas que estavam acontecendo. Mas não estava, Deus estava vendo. Às vezes você pensa que Deus não está, né? Está nem aí para você, mas Deus está esperando só um quebrantamento. Deus está esperando só um arrependimento. Sabe até onde dura o sacrifício do Senhor? Até o castigo do Senhor sobre as nossas vidas? A ira de Deus, vamos usar o termo melhor do salmista, a ira de Deus dura sobre nós até o momento do nosso arrependimento. Arrependeu, aí começa a mudar o quadro. Amém? Começa a mudar o quadro. Porque Deus espera que nós venhamos nos arrepender. Por que Ele faz isso? Porque somos filhos dele. Amém? Porque somos filhos dele. Ele não nos quer ver no caminho do inferno. Ele não quer ver você no caminho da morte eterna. Ele quer ver você no caminho da salvação. Se para ir no caminho da salvação for preciso uma enfermidade, Ele vai dar. Se for preciso fechar uma porta, Ele vai fechar. Se for preciso uma correção, Ele vai fazer. Tem gente que só caminha no deserto. Quando está no deserto, aí fica, Senhor, me ajuda, me ajuda. Quando o negócio dá uma melhorada, não deu para ir na igreja não, que eu tive que passear, tinha que não sei o quê, tinha churrasco, domingo é o churrasco na casa de uma mãe, domingo na do outro, e todo domingo, que dia que é o dia do Senhor? Aí o Senhor vai lá, dá uma fechadinha numa torneira, que ele sabe fechar, né? Aí a pessoa diz, aí cadê o churrasco? Cadê Tem que voltar para o caminho do Senhor. E ele lançou Jonas. Jonas virou as costas para Deus, então Deus virou as costas para ele, fazendo o seu pecado a sua punição. Mas aí ele diz assim, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Ele tinha certeza de que o Deus dele é Deus misericordioso. Você tem certeza disso, irmãos? Que o nosso Deus é misericordioso? Que às vezes tem pessoas que entram pelo caminho de morte e se condenam. Vou morrer mesmo, foi eu que fui culpado. Não, mas se você se arrepender, Deus restaura e muda a sua sorte. Amém? Deus muda a nossa sorte. Então Jonas aqui falou assim, mas eu voltarei para o caminho, para o templo do Senhor. Tem pessoas, irmãos, eu, por exemplo, eu fui batizado aos 11 anos de idade, e aí fui desviado uns fatos lá que aconteceu. Nem foi muito culpa minha, mas eu não posso culpar ninguém, que se eu quisesse realmente ficar firme, eu tinha ficado, né? Como eu sempre ensino. Mas eu aproveitei a fraqueza, a falta de sabedoria da pessoa, e fui lá para o mundão, né? De 11 anos até os 35. Nossa, fui terrível. Mas eu sempre soube que eu era um desviado. O que é um desviado? É um Jonas. Eu sempre soube quem era o meu Deus. Amém? Eu estava afastado do caminho. Às vezes até cheguei a brigar em bar, assim, por causa de irmão que estava evangelizando, e a pessoa vai achar ruim, eu comprar o barulho. Já aconteceu isso. Porque eu sabia que um dia eu tinha que voltar. O pastor Jardim, aconteceu isso. Ele foi o único que chegou no bar e eu estava lá chapando na cerveja. Hoje ele é pastor, eu também sou. Mas um dia ele chegou lá no bar, o cara queria arrumar confusão com ele, eu sumi o barulho, quase rasguei o bolso, a camisa do cara, assim, peguei um folheto assim, tinha um palavrão, enfia isso aí no bolso. E em casa tu vê, deixa o rapaz fazendo a obra de Deus.
Olha só, e eu desviadão, né? Eu sempre soube, irmãos, que Deus ia me trazer de volta. Foi o que aconteceu aqui com Jonas. Ele falou assim: eu sou de Deus. Quando você sabe que você é de Deus, você sabe que você vai voltar para o caminho dele. Quando você sabe que você é de Deus, você sabe que a qualquer momento você vai ter que tomar essa decisão de voltar a andar na presença do Senhor. E Jonas falou assim: vou voltar à casa, vou voltar ao seu templo. E às vezes, é o que eu falei, a gente perde a oportunidade. Hoje nós estamos tendo a oportunidade, a gente não sabe amanhã como é que vai ser. Jonas estava apavorado ali, não, mas eu vou voltar lá, eu quero voltar lá, eu quero ir para a casa do Senhor. Agora quer. Amém? E ele diz assim: lançado estou da tua presença. Agora ele sente a necessidade da presença de Deus em sua vida. Meu irmão, ficar longe da presença de Deus é um prato cheio para o adversário. E ficar longe da presença, às vezes a pessoa fala assim: não estou indo na igreja, mas estou na presença de Deus, né? Como eu falei para os irmãos que tinham saído da igreja. Não, meu irmão, não tem como firmar sozinho não, não tem mesmo. O inimigo vai pegar, se demorar vai dar problema. O adversário vai, eu sempre ensino para os irmãos aquela questão do predador, né? Ele fica procurando o mais fraco, fica procurando o novo na fé, já viu? Fica querendo pegar os filhotes. O leão prefere os filhotes, os novos, né? Isso aplicando para nós, é os novos na fé. Se sair do meio do rebanho, os mais fracos, aqueles que já estão cansados. Aí quando é os mais velhos, aquele mais velho cansado, já fiz, não quero fazer mais nada não, já estou, aí vai ficando para trás. Quando vê o leão, vá, o adversário. Momento, versículo de número 5, ele diz assim: as águas me cercaram até a alma. E é o objetivo do adversário, meu irmão, é prender a nossa alma. Porque o corpo ia ter problema nenhum com o corpo. O peixe ia digerir ele, ia alimentar o peixe, mas e a alma dele ia para onde? Fora da presença de Deus. O abismo me rodeou e as águas se enrolaram na minha cabeça, ou seja, as coisas, as águas se enrolaram na minha cabeça. Isso aponta para coisas que estão tentando nos sufocar, querendo fazer a nossa cabeça, querendo te tirar do propósito. Vê quando Paulo fala da armadura, ele fala da importância do capacete da salvação. É você não perder a convicção, irmãos. A cabeça é o que controla. Se a cabeça não perder a convicção de que você é salvo, capacete da salvação, é o que Paulo diz na armadura. Não, eu sou salvo. Nada entra para te tirar, para entrar na sua cabeça para dizer que você não é salvo, que você não é de Deus. Ele estava lá no profundo do abismo, as algas estavam na cabeça dele, mas eu vou voltar no templo do Senhor para adorar o Senhor. Amém? E ele, assim, momento de profundo afastamento de Deus, né? Quando acontece isso, abismo, fala de profundo afastamento. E ele diz assim: eu desci até os fundamentos dos montes e a terra me encerrou, tá vendo? Para sempre. Aí, por isso que eu falo das aplicações. Falou de inferno, agora aqui está falando de terra. Ele está dentro da água, dentro do peixe, né? Então a terra aqui, dá uma aplicação, a terra me encerrou para sempre com os seus ferrolhos. Isso aqui dá uma aplicação para o nosso momento de sepultamento. Porque quando sepultar, irmão, aí já era, viu isso? Já era. Decidir enquanto respira. Buscar a Deus, clamar a Deus enquanto tem fôlego. Enquanto você está consciente. Amém? Enquanto estamos conscientes. A Bíblia fala assim, nem os loucos errarão o caminho do céu. Porque não vai ter ninguém no céu que chegou lá, que foi para o inferno porque errou o caminho. Não, ele sabia que aquele caminho era para o inferno, mas ele queria ir lá porque estava gostosinho. Não estava muito quente ainda, estava aquele calorzinho, sabe? Você comprou o chuveiro em casa, não fica muito quente, aí fica aquela, né? Aí você fica indo, aí se chegar na sepultura nesse vai indo, já era.
aí cerrou, aí fala aqui que cerrou. Isso com a morte física cerrou mesmo. Amém? Cerrou mesmo. Isso aplica a nossa vida. Tá? Mas aqui no caso Jonas estava ainda vivo dentro do peixe, e ele diz assim, ó, para sempre dos ferrolhos, né? Aí vai assim, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. A perdição é para baixo. Ele falou que o Senhor o fez subir. Quando ele clamou o Senhor. Estava afundando, mas aí clamou o Senhor fez subir. E porque o nosso caminho, o céu é para cima. O céu é para cima. Amém? Para baixo é o abismo, para baixo é o inferno. Situação que fica uma pessoa que morre sem Cristo, ou seja, encerrado na terra. Tu tiraste a minha vida da destruição como uma ressurreição. Foi como se Deus tivesse ressuscitado Jonas. Fisicamente ele não tinha morrido ainda, mas estava numa situação que não tinha mais jeito. E isso aponta para nós hoje. Estamos entranhados aqui, ó, nesse mundo, e quando nós saímos, Deus nos tira, é como se estivéssemos ressurretos em Cristo Jesus. Porque o mundo, ó, jaz no maligno, está morto no maligno. Você não está no mundo? Está morto no maligno. Quando você sai do mundo, é como se você fosse ressuscitado. Aí agora é o ressurgir uma outra pessoa, uma nova criatura, para viver de um jeito diferente, um jeito de obediência. Certamente que Jonas não vai mais sair da presença de Deus. E ele diz assim, ó, versículo 7, fala assim, ó, quase morto, ele vai assim, ó, quando desfalecia em mim a minha alma, aí você está vendo isso tudo aqui, mas isso já aconteceu, isso levou um tempo lá dentro do peixe, não foi assim, rápido, ainda estava lá, né? E ele diz, ó, quando já desfalecia em mim, aí lembrei-me do Senhor. Olha só, quem é que faz isso por nós? O Espírito Santo nos faz lembrar a palavra de Deus. Amém? E ele vai assim, ó, aí lembrei-me do Senhor, e entrou a ti a minha oração no seu santo tempo, ou seja, ele orou e a oração foi até Deus. Amém? Ele clamou a Deus e a oração foi até Deus. Porque tem oração que não vai a Deus, irmãos. Eu sempre deixo claro isso. A oração, eu sempre gosto de mostrar aquela oração do publicano e do fariseu. O fariseu, eu jejuo 3 vezes por semana, ou 2 ou 3, não me falha a memória, vou em todos os cultos, dou dízimo de tudo que eu ganho, e eu não sou como esse publicano não, acusando o camarada que estava do lado. E o camarada do lado estava falando, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Ele não tinha como justificar, explicar por que ele pecou, ele só pedia perdão porque ele é pecador. E aí Jesus falou que a oração desse camarada é que subiu, o que aconteceu aqui com Jonas, que foi a presença de Deus. A do outro não foi. Nossa, né? O legalismo, a falta de misericórdia, né? Acusar os outros. Nós temos que ter misericórdia. Aí eu falei com a irmã Luzia assim, às vezes a pessoa fala assim, no velório, aproveitando a oportunidade do velório da irmã, da mãe da irmã, aí falou assim, agora não adianta chorar, alguém falou um negócio assim, tinha que fazer quando era viva. Eu falei, gente, isso é uma falta de misericórdia. Às vezes a pessoa não fez enquanto era viva, mas agora nesse momento ela está sentindo. Só porque ela não fez, porque ela não visitou, porque ela abandonou, porque ela não cuidou, eu vou matar ela, se ela se arrepender, Jesus vai perdoar ela, e o acusador não vai. Tem que ter misericórdia, irmão. A pessoa está chorando, está com dor, é que o ímpio fica mais desesperado, mas chorar, todo mundo chora, tem dor. Não quer dizer porque ela não cuidava daquela pessoa, porque a gente é assim mesmo. Quando a oportunidade de ir para a igreja está aí, e a igreja fica vazia, aí, enquanto o banco vazio. Aí vai chegar um dia, que você eu queria daquela, nem aquela não está aberta. Procurar uma igreja aberta e não ter, né?
Então não vamos condenar ninguém, a oportunidade está aí. E o velório é um momento de oportunidade. Quem sabe naquele quebrantamento, agora Deus vai falar com aquela pessoa. Às vezes chora só na hora, depois continua a vida desregrada, mas de grão em grão, né? A água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Não sei quantos mais a pessoa vai precisar sofrer e passar pelaquela dor para se arrepender de seus pecados. Mas que nós não podemos condenar, não podemos, porque a pessoa, porque está chorando, porque não fazia, mas vai fazer um dia. Está na mão de Deus. Quase morto, muitas vezes nos distanciamos tanto de Deus que acabamos morrendo fora da sua obediência. Olha só, Jonas estava quase acontecendo isso com ele. Amém? Se ele demora, se ele não se lembra de Deus ali, ó, aí ele falou que ele lembrou, né? Lembrei de Deus, clamei a Deus, aí Deus salvou ele. Ali é uma situação literal, mas na nossa vida tem pessoas que às vezes é salva no último instante de morte. Ela morre, mas morre salva. Amém? Chegou o momento dela morrer, mas ela teve uma oportunidade, ela lembrou de Deus antes de morrer, e você me perdoa, Pai, meus pecados. Aí quem vai dizer que ela foi para o inferno? O cara estava matando até ontem, mas hoje ele estava ali com um tiro e se arrependeu. Porque você vê os bandidos, um montão de bandido é filho de crente, a maioria é pateta. E eles às vezes, outro dia estava vendo no jornal, na comunidade, estava quebrando o terreiro lá. Eu sou contra, não é para fazer isso, mas eles estavam achando que está ajudando Deus, quebrando o terreiro de macumba lá. Não, aqui não pode ter macumba daqui, só a igreja. É ver o crente é que é oração, mas continua naquela vida, né, torta. Então, mais uma pessoa dessa, no momento da morte, ela pode ter oportunidade. E aí não pode dizer que ela foi para o inferno, né? Se não se arrependeu, foi, mas a gente não sabe se arrependeu. Lembrei-me do Senhor. Os problemas impedem, irmãos, a esperança, mas a fé revivou quando Jonas se lembrou do Senhor. Então, às vezes as coisas vêm para nos sufocar, mas só de você lembrar de Deus, a esperança aumenta. Amém? A esperança aumenta, porque você sabe em quem tenho crido. Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, né? E ele diz assim, ó, e quando desfaleci em mim a minha alma, né? E versículo 8, os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Olha só, ao mesmo tempo que ele está falando dele aqui, estava falando dele até agora, aí agora ele fez uma ressalva, ele falou assim, ó, os que observam a falsa vaidade, né, e deixam a sua misericórdia. Ou seja, se você botar o seu coração nas coisas terrenas, falsa vaidade significa as coisas que não tem como te salvar, e aí você está dispensando a misericórdia, porque a salvação de Deus para nós é a misericórdia do Senhor, porque nós íamos para o inferno. Amém? O Jonas já estava lá pronto para ir para o inferno, ia perder a vida física e ainda ia para o inferno. O salmista diz assim, ó, não tenha um homem, porque o homem pode tirar a sua vida, teme mais a Deus, porque Deus, além de tirar a sua vida, ainda te manda para o inferno. E uma pessoa que teme a Deus não blasfema contra Deus, procura andar na presença de Deus. Se perder a sua vida na mão dos homens, a sua segurança, a sua salvação tem que estar na mão de Deus. Amém? Porque o homem não pode te mandar para o inferno. Ah, mas eu fui para o inferno porque me matou. Não, foi para o inferno porque você estava na prática do pecado até no momento que você morreu. Não é porque te mataram. Tanto é que Paulo fala, se eu morrer para mim é lucro. Não parecia ninguém para matar ele, mas se matasse ele, para ele era lucro. Amém? Então ele não foi para o inferno porque mataram, foi para o inferno porque ficou sem andar no caminho, sem obedecer a Deus até o momento da morte. E aí não deu tempo. Mas se der tempo, Deus perdoa. Mas quem vai correr esse risco de dar tempo? Os que dão atenção a coisas inúteis, né? Ilusória, abandonam a misericórdia de Deus. A misericórdia é a salvação de Deus.
Mas eu te oferecerei sacrifício. Jó diz assim, ó, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então Jó, nesse momento difícil, quantas pessoas fazem esse voto? Ó Deus, se o Senhor me tirar dessa situação, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar coisa, vou não sei o quê, e depois quando sai não faz nada disso. Amém? Faz nada disso. Então, muitos falam lá no presídio, vai no presídio para você ver. Eles pedem para você orar, eles fazem voto, se Deus me tirar daqui, você não sei o quê, você pastor. Tem uns que tem coragem de ordenar o cara lá dentro, pastor. Lá dentro todo mundo é pastor, todo mundo é crente. Tem pastor que sai de lá, pastor, chega aqui fora, volta para o crime. Mas lá dentro era pastor. É neófito, é pessoas que não têm entendimento. Vê se eu vou impor minhas mãos precipitadamente. A Bíblia fala assim, não impor suas mãos precipitadamente, ou seja, ordenar uma pessoa que não está comprovado, não está testada, não está aprovada, não foi provada. E a gente vê isso acontecendo. Então, aí lá dentro eles falam assim, não, se eu sair daqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para a igreja. Fala para os parentes, fala que vai para a igreja. Eu tinha um parente quase morto no hospital e falou que quando saísse de lá, ia para a igreja. Depois que ele saiu, voltou à prática do crime e morreu feio. Morreu feio. Muitos da casa de recuperação falam em mistério, fica lá 9 meses, 1 ano. Na primeira semana que sai de lá, fala em mistério, quer falar em mistério, falar em língua lá no culto lá. Quer profetizar, às vezes quer até ensinar, pastor Davi dá voadura lá. Meu irmão, você está aqui para ser aluno, você não é professor. Se fosse professor, você ficava lá fora. Você é pastor lá, porque ali dentro teve pastor também. Tem uns que eu conheço e se restaurou e são pastores hoje ainda de novo. Mas lá dentro, aqui dentro você não é presbítero, não é pastor, aqui dentro você é aluno. Está interno, está em tratamento. Se você estivesse tratando, você estava lá fora. Se você fosse o tratador, fosse o mestre, você estava lá fora. Você está aqui porque você está aqui para ser tratado. Então não esquece o título que você tinha lá fora. Aqui tem pastores sobre você aqui. E até aluno mais velho. Amém? E aqueles que aceitaram, os que aceitaram, hoje são homens de Deus. São homens de Deus. Agora tem outros que falam mistério, tal, quando saiu na outra semana está morrendo. Nós tínhamos um que ia no culto com a gente às sexta-feira, mas aí não largava a prática do vício. Morreu. Então Deus dá a oportunidade. E ele falou assim, oferecerei sacrifício. O que é oferecer sacrifício, irmão? Sacrifício, que eu ensino para a igreja, sacrifício não é sobra. Sacrifício não é quando você pode. Sacrifício é sacrifício, é quando você não pode, você faz. Isso é sacrifício. Amém? Você está triste, mas vai render louvores ao Senhor. Está chorando, está magoado, mas vai glorificar o nome de Deus. Vai adorar o Senhor. Está no meio de uma luta, de uma guerra, mas vai clamar, eu sei quem é o meu Redentor. Sei que o meu Redentor vive. Amém? Isso é sacrifício. A pessoa não, gente, eu não estava podendo ir para a igreja não, mas eu vou porque eu preciso estar na casa de Deus, como o Jó falou, como o Jonas falou. Quero voltar ao seu tempo para oferecer sacrifício. Que às vezes a pessoa fala, mas quando tem oportunidade, quer dizer. E ele diz, aí ele enterra assim, o que votei, pagarei. Amém? Às vezes é melhor você não votar. Se votar, tem que honrar o seu voto. Você falou que vai dar, isso não é só com Deus não, é com as pessoas, com tudo. Falou que vai fazer, vai não sei o que, né? Tem que honrar o seu voto. Por quê? Porque o seu nome não é mais só o seu nome que está em jogo, é o nome de Cristo. Sabe aquele motorista dali da Trel? Olha lá, sem vergonha. Já pensou o testemunho desse? Né? Aquele pintor lá, poxa, meu camarada pintar minha casa, me cobrou tanto, né? Não é da Nova Vida não, lá da outra igreja. Da Nova Vida é tudo pintor sério. Né, Tiago?
Porque se tratou, tem que cumprir, cara. Chamou o pedreiro para fazer, o camarada vem na igreja, fala que é pedreiro, vai fazer um serviço para a pessoa. Aqui na igreja, eu tive problema com o pulmão. A pessoa fala uma coisa e depois quer fazer outra. Então, irmãos, isso não agrada a Deus. O QJ está falando isso aqui porque ele sabe que se votar com Deus, tem que cumprir. E votar não é só com Deus. Quando a gente faz para os homens, tem que fazer como se fosse para Deus. Votou com o homem, cumpra. Se não vai ser possível cumprir, vai ter que chamar numa negociação. Irmão, falei que ia fazer isso, mas eu não tenho condição e tal, e não sei o que, pedir perdão, e para a pessoa te perdoar, igual aquele devedor, né? Jesus falou que aí o crente tem que perdoar também, né? O cara está arrependido, não pode. Aí chega lá, perdoou toda aquela dívida grandona, depois o outro uma dívidazinha pequenininha, queria matar o cara, pressar na parede. Aí Jesus voltou lá, ó, prende aquele camarada e cobra tudo dele até o último centavo, porque ele é sem vergonha. Eu quero cobrar dos outros. Amém? Coisa de fariseu. E ele diz assim, ó, do Senhor vem a salvação. Ele falou assim, ó, vou fazer tudo isso, porque do Senhor vem a salvação. E quem é que Deus salva? Deus salva aqueles que são íntegros diante dele. Você estava no pecado, você não era íntegro, mas aí você entregou a sua vida a Cristo, e agora você vai ser íntegro, vai ser sério, vai se santificar, amém? Para o Senhor. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e eu não vou nem pregar nesse versículo, falou o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas lá na terra seca. Depois do arrependimento, meu irmão, Deus dá uma ordem sobre a nossa vida, amém? Acabou a ira de Deus. Precisei mandar o peixe levar lá no fundão, mas agora bota ele lá na areia, que eu quero ver esse homem andando, amém? Quero ver ele caminhando para a igreja, quero ver ele caminhando na presença do Senhor, quero ver ela glorificando, engrandecendo o nome do Senhor, amém? Que Deus nos abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos orar.